Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast da Conexo e o nosso objetivo é conectar pessoas. O tema do podcast de hoje é Empreendendo na Educação e para tratar desse tema trouxemos a professora Thaís Kuzma, ela que é empreendedora e proprietária do Telos, Espaço Educativo. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, agradeço o convite de vocês. Aqui também para compartilhar um pouco de histórias e trajetórias, Ismael Cordeiro, gestor administrativo e empreendedor. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso podcast e hoje vamos falar aí com a professora Thaís, né, Lucas? Vamos falar aí sobre empreendedorismo, vamos falar sobre educação, vamos contar sobre histórias, vamos ouvir a história da professora Thaís aí, como que foi essa imersão dela na educação, quanto tempo está na educação e o porquê de empreender na educação também. Sem dúvida. Com a gente aí. Gente, bom, tenho certeza que todos que estão acompanhando ou que vão acompanhar esse vídeo depois, que ficará no nosso canal do YouTube, vai lembrar de um professor que foi marcante aí na sua trajetória, na sua infância. E a professora Thaís, talvez eu fale Thaís, talvez fale professora, mas tá tranquilo. Fica à vontade, como você preferir. Tá, joia. A gente vai conversar e vocês vão entender o porquê disso, porque ela tem um método, um modelo que ela traz com uma vertente muito forte, que é assim que ela passou pra gente antes de iniciar o podcast, que a gente já fez um podcast antes de iniciar. A gente já tá aqui conversando faz 30 minutos e assim foi sensacional. Bom, antes de mais nada, a gente já vai chegar nesse ponto. Eu queria perguntar para a professora, para a Thaís, por que você escolheu a educação? Por que você escolheu ser professora? Conte para nós. Então, desde que eu tinha 6 anos de idade, eu já sabia que eu queria ser professora. Com 6 anos? 6 aninhos. Nossa, tava convicta mesmo, né? Criança mesmo. Quando né? perguntavam, né, o que você vai ser quando crescer, que é a famosa pergunta, eu sempre dizia, eu vou ser professora. Nossa, todo mundo faz essa pergunta, né? E aí, eu não mudei de ideia ao longo desses anos. Então, eu me apaixonei pela educação e eu sentia, na verdade, que era alguma coisa que eu saberia fazer, que eu tinha vontade de fazer. Então, eu, desde pequena, tinha essa vocação, eu acredito. Porque a gente sente o que a gente quer fazer, né? Sente. E como é que era na sua infância, na sala de aula? Você também já tinha essa convicção ali, vendo o professor? É isso que eu quero fazer, eu quero estar lá, eu talvez faria diferente, tal coisa. Na minha época tinha o monitor da sala também. Eu né? sempre era monitora da sala. É aí que eu ia chegar, já começou por aí. Já. Na época que a gente era mais novo, falavam a CDF da turma, CDF, né? cabeça de ferro, cérebro de ferro. Quem né? gostava de estudar, quem gostava de participar. E eu era, assim, toda correta, fazia toda a minha tarefa, sempre me envolvia nas coisas. Então, quando era para ser monitora, eu acho que eles viam alguém que era séria, que era, né, levava as coisas a sério. Então, os próprios amigos elegiam, né? É porque era a sala que votava, né? Na minha época era assim também. A sala escolhia ali o aluno que seria o monitor, o representante da turma. E às vezes a pessoa nem queria, né? Mas por livre e espontânea pressão. Mas eu gostava. Eu gostava de fazer essa liderança e eu buscava ajudar, sempre estava envolvida, gostava de erguer a mão para participar. E eu via nos professores, eu tinha uma admiração, assim, quando eu via os professores trabalhando. Né? As professoras no quadro, escrevendo, eu ficava olhando a letra, eu dizia, eu queria ter uma letra assim. Eu lembro de uma cena de uma professora saindo com uma pilha de cadernos, assim, né, para corrigir no corredor, e eu olhei assim e falei, um dia eu vou ter uma pilha de cadernos assim para corrigir. Daí depois a gente até se arrepende, né? Porque aquele desejo não era tanta pilha assim. Não precisava tudo aquilo, né? Mas assim, o pedido estava feito já, né? Essa admiração, assim, pela figura do professor. E aí, ao longo do tempo, a gente vai crescendo, vai tendo modelos, né, exemplos, e você vai vendo que aquilo faz sentido para você no teu ideal, assim, no que você quer contribuir para o mundo. E eu acho assim que o professor, ele é capaz de transformar o mundo através do trabalho dele. Eu também acho. Então, eu achava assim que era um trabalho muito importante. E eu falava, não, eu posso fazer. Eu consigo contribuir de alguma forma. Eu tenho vontade de contribuir. Então, eu sinto assim que talvez seja realmente vocação, missão. E eu sempre gostei. É uma missão, se doar, né? Fazer realmente algo a mais e fazer com que aconteça a tua missão mesmo, sabe? Eu acho maravilhoso. A jornada do professor, tanto que a gente conversou sobre experiências com professores, eu tenho professores que eu carrego assim no meu coração
de longa data. Até citei que eles não lembram mais de mim e tá tudo certo. Eu sei que eles passaram ali por 10, 20 mil, 30 mil alunos. Eu passei por um, professor. 10, pra 20. gente é mais difícil. Mas assim, eu vou te falar, Lucas, que a gente lembra. Lembra? Né? A gente lembra. Eu vou atrás dos meus professores. A gente lembra, a gente, assim, Alfredo consegue... Paródia, vou lá na escola. Você consegue lembrar. Eu falei, né, esses dias eu encontrei um aluno. Acontece isso frequentemente porque são mais de 30 anos de profissão. Então, muitas crianças, muitos adolescentes passaram por mim. Vários mil alunos, né? Muitos alunos, né? Eu costumo dizer que agora tem alguns que já foram pais, né? Daí eu me sinto meio vó, assim, né? Porque foi meu aluno criança e daí agora já teve filho. Então, a gente fala, meu Deus, estou ficando velha. Mas, assim, a gente, quando começa a conversar, você não, às vezes não vai lembrar o nome. Às vezes você não vai lembrar direito, assim, né? Como era em sala, mas às vezes quando o aluno começa a falar alguma coisa, você lembra do sorriso, você lembra algum trejeito, alguma coisa, você acaba lembrando. Eu sempre lembro, e daí eu encontrei com esse aluno e ele falou o nome, mas já estava careca, de bigode, e aí ele me conheceu pela voz, né? Ele falou, você não é a Thaís? Você não deu aula de filosofia? Eu falei, dei. Ele falou assim, você foi minha professora. Caraca. E aí eu lembrei. Depois de tanto tempo. Daí eu fui falando com ele falou o nome, daí eu fui tentando puxar na memória, daí eu lembrei dele. Eu falei, mas você era loiro, né? Eu falei pra ele. e ele falou, não acredito que você lembra. Daí eu fui buscar, eu sempre gostei muito de foto, daí depois que a gente se encontrou e tal... Ele falou uma coisa que me emocionou bastante, que ele disse que eu marquei a vida dele. Uau. E aí, quando a gente escuta isso, é tão gratificante, Nossa, né? Ele falou, não tem como esquecer você. Chancela cada vez mais as nossas Sim, escolhas, né? Dá um quentinho, né? Fala isso. Eu falei pra ele, nossa, que bom ouvir. Ele falou, porque você me protegia. Ele disse assim, né? E aí aquilo me tocou, assim, eu me emocionei. E fui pra casa, né? E fui buscar fotos, porque eu sempre gostei de fotos. E eu fotografava muito, sempre. Até hoje fotografo. E eu achei a foto dele. Lembrou dele da mesmo. Turminha, E encontrou ele nas Daí fotografias. eu fotografei a foto e mandei para ele. Ele falou, não acredito que você tem essa foto. Eu falei, tem. Não sei como é que é hoje, né? Faz tempo que eu parei de estudar, mas tinha as fotos das turmas, né? Do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto e assim por diante. Aí a gente vê os colegas, né? Legal. Esse aqui cresceu, esse aqui tá com filho, isso aqui... tá bem, esse aqui não tá tão bem, né? Faz parte, né? Mas é legal essas lembranças, Sim, a gente né? se achou muito com os amigos de escola com as redes sociais, né? Uhum. Eu lembro, assim, que quando entrou a rede do Orkut, né? Na época, eu fiquei, assim, muito maravilhada porque eu falei, nossa, eu vou poder encontrar com os meus amigos da escola, né? E a gente fez encontros e se achou, então é bacana, né? É bem bacana. A rede você social veio reencontrar. para fazer isso, né? Sim, aproximar. Encontros. A professora falou de uma coisa importante que é a importância do professor na sociedade, contribuir. E realmente, eu ouvi alguns dias atrás, eu não lembro quem falou, mas eu ouvi na internet que toda profissão, independente da profissão, ela vai ter sempre um professor. Então, um médico... Passa pelo professor, Passa né? por um professor. Então, um piloto passa por um professor. Então, a importância do professor para a sociedade realmente é... Infelizmente, assim, a gente sabe que não é tão valorizada a profissão. A gente tem desafios e tem problemas envolvidos, né? E a gente sabe que não é fácil a vida do professor, né? Quem trabalha com educação, a remuneração, a sobrecarga de trabalho... as dificuldades em sala de aula agora, né? Nos últimos tempos, assim, a gente vê muito problema, a questão da violência. Que é falta de respeito, né? Total, todas as áreas. A gente sabe, né, que não é fácil, mas assim, qualquer profissão, na verdade, quando é feita com amor, né, com dedicação e por escolha verdadeira, a gente sabe que aquilo tende a dar certo. E com a profissão de professor, ou quem trabalha na educação, seja em sala de aula ou não, está dentro do ambiente escolar, né? Seja a zeladora que está ali, né? Convivendo na escola, com as crianças, com os alunos, limpando os ambientes, enfim, não importa a função, mas que esteja dentro do ambiente escolar, porque não deixa de ser educador também. Sem dúvida, né? Está participando, né? Está no contato, vai estar fazendo alguma coisa, vai estar ensinando de alguma forma, não é só o professor em sala de aula, mas a gente sabe dos desafios e sabe que não é fácil. Então, quando a pessoa consegue ficar nesse ramo e persistir, é porque realmente ela ama o que faz e acredita. Eu vi um vídeo, professora, que viralizou aí nas redes sociais, que o professor chega assim, né?
Tava sendo filmado, ele tá no corredor antes de entrar na sala, né? Ele tá bem assim, ele vai entrar na sala e respira. Vi esse vídeo. Eu vi. Né? Tipo, agora eu tenho que mudar toda a minha personalidade, esquecer os problemas, vou entrar na sala de aula com um sorriso no rosto, né? Pra frente, pra entregar o meu melhor. Eu achei aquilo... Fantástico, né? Maravilhoso. E assim, a devolutiva também que você tem, porque é tão intenso, o vínculo, ele é algo que marca demais e que faz a diferença, sabe? Não só para o lado do aluno, mas para a gente também. Uhum. A gente aprende muito, eu sempre falo, a gente aprende, sala de aula é laboratório, né? E durante um tempo eu fiquei fora de sala de aula na coordenação pedagógica e sempre eu dizia, né? Quando eu tiver uma oportunidade, se eu tiver uma oportunidade, eu volto. E eu escutava de algumas pessoas assim, não, você não volta, já está 12 anos, né, coordenando, você não vai voltar. Acho que você não volta para a sala de aula, você está falando só da boca para fora. E eu voltei para a sala de aula, né? Depois de vários anos de coordenação, estou na sala de aula de novo, que é o laboratório. É maravilhoso, né? Sim. É maravilhoso. Se olhar todos aqueles rostinhos assim, o pessoal fica tudo assim, né? Esperando o conteúdo, esperando o que a professora vai fazer, o que a prof vai fazer agora, qual é o conteúdo, o que vai ter de novo. Então, e quando você traz alguma coisa que tem um significado, né? Que é isso que eu acho que é o grande ponto aqui que eu vou falar com vocês. Eu trabalho filosofia com crianças, né? Então, durante a minha formação, fiz o magistério, daí fiz a pedagogia. E durante a pedagogia, que eu já estava trabalhando, eu trabalho desde os 14 anos. Eu comecei quando eu estava no magistério, naquela época era comum. Né? Era comum, né? Hoje a gente ouve, minha carteira estava assinada com 14, com 15, hoje não. Eu não tinha carteira assinada, que era comum. Era comum também. Era normal, né? Porque eu não poderia estar em sala de aula, né? Eu não tinha formação. Mas eu trabalhava numa escola do bairro onde eu morava e comecei estagiando e com 14 anos. Então, a diretora, na época, precisou me colocar numa turma. E, na época, era comum colocar estagiária. Não era, assim, uma legislação tão rigorosa nesse sentido de vistorias e de, enfim, até de mentalidade não tinha sobre... essa percepção que tem hoje de cenário, né, de estágio, limites, né? Isso, você precisa... Era o modelo que tinha para época. Para época, não porque estava errado ou que estava certo, era o modelo. Me serviu muito, aprendi muito, mas também, assim, não é o correto. Você tem que colocar um profissional que já tenha formação, que já tenha aprendido, enfim. E eu trabalhava com crianças de 4 anos. Então, dos 14 anos até o final do magistério, eu trabalhei nessa escola. Então, como professora mesmo, na sala de aula. E eu aprendi muito, né? Aprendi muito nessa trajetória toda. Aí eu me formei e fiquei, né? Na escola onde eu me formei. Eu me formei no Bagose e trabalhei durante muito tempo no Bagose. E eu me encantei pelo projeto de filosofia, quando eu era professora regente, né, no início da minha carreira lá. O que é a professora regente? Regente é a professora que dá aula para os pequenos até o 5º ano, antiga 4ª série. E ela é a professora que trabalha todas as disciplinas. Português, matemática, história, geografia. Não sabia a nomenclatura, hoje eu sei o que é. Professora regente. Professora regente de turma. Yolanda, o nome da minha professora regente. E eu trabalhava, os 2 primeiros anos que eu fiquei como professora regente, existia esse projeto na escola de filosofia com crianças, que era inovador. Começou lá na década de 60, né, nos Estados Unidos, e para o Brasil chegou na década de 90, no começo dos anos 90. Então, eu estava estudando na escola e fazendo os cursos, e cada professora regente tinha que trabalhar a aula de filosofia com a sua turma. Era como se fosse um momento de... Hoje a gente usa o termo assembleia, né? Em que você faz a roda, né, com os alunos, e você faz o diálogo e o debate e trabalha algum tema. Então, era uma aula assim. E eu me identifiquei muito com aquele formato metodológico. Que já era bem diferente para a época, né? Sim, era bem diferente. Inovador. Era bem diferente. E eu fui fazendo todos os cursos nessa área, me especializei, fui fazer a pós-graduação nisso, fui fazer pelo Centro de Filosofia que tinha em Santa Catarina e no Paraná, eu fui fazer todos os cursos que eram possíveis e pedi na época que eu queria ficar com aquela disciplina, que eu tinha me identificado. E por 11 anos eu desenvolvi esse trabalho, né? 11 anos eu fiquei só com a filosofia. Então, eu me especializei realmente nessa área e eu trabalhava com crianças de 4 a 10 anos. Aí, eu pulava o Fundamental 2. Eu tive experiência com o Fundamental 2, mas eu me identificava mais com os pequenos. E eu pulava durante um tempo
o ensino fundamental 2 e ia dar aula no médio. Então, eu também trabalhei no ensino médio, supletivo, né? Mas esse no ensino médio, supletivo, filosofia. Filosofia e sociologia. E sociologia. E daí trabalhava na formação de docentes também, que tinha o curso de magistério. Aí fui pro curso de pedagogia, fui dar aula no curso de pedagogia, fui fazer também um módulo de educação para o pensar, que é a filosofia, na pós-graduação. Então, eu fui indo em várias idades e vários formatos de trabalho ao longo da minha trajetória. E daí, depois, saí de sala de aula e fiquei com a coordenação pedagógica quando me convidaram, né? Nesse intervalo, nesses espaços entre crianças de 4 anos, onde a professora se identificou mais? Com os pequenos. Com os pequenininhos. Com os pequenos até os 10 anos. Eu tenho uma paixão, assim, eu acho... Hoje você dá aula? Voltei para a sala de aula. Qual a faixa etária hoje? De 7 a 10 anos. Os pequenos também. De novo, para os pequenos. E eu voltei para o projeto de filosofia. Eu fui convidada para implantar, agora eu estou na Umbrella. E eles têm a aula de filosofia como um diferencial, né, na proposta pedagógica. Não são todas as escolas que mantiveram a filosofia, né, com a mudança da legislação. E com crianças não era obrigatório. Até queria que você falasse um pouco sobre esse modelo de filosofia, que é o que a gente conversou nos bastidores aqui, para o pessoal entender que é um conceito diferente de ensino, né? Que muda bastante. Ele vem de encontro a uma porção de tendências pedagógicas que existem e que são estudadas hoje, né? Que quando você fala em método dialógico, você fala em transformar a tua sala de aula numa comunidade de investigação em que você vai debater, você vai ouvir, você vai perguntar, parte bastante da pergunta. Por quê, né? Isso, a pergunta do aluno. O aluno, ele vai ter o interesse por descobrir por ele mesmo. Hoje a gente fala muito em fazer o aluno ser protagonista do processo. Ele tem que estar no centro e não o professor, né? Todas as habilidades que a gente vê que o mercado de trabalho exige e que a própria Base Nacional Comum Curricular prevê, que é o documento de ordem, né, no Brasil, que estabelece as diretrizes para a educação no país, falam de desenvolvimento de habilidades. E essas habilidades, quando você faz esse formato de aula, que ele não é expositivo, ele não é a figura do professor repassando, né? Você põe o aluno no centro. E aí você dá voz para o aluno, né? Isso. Você deixa ele colocar suas ideias, seus questionamentos, o porquê, Isso. ou não estou entendendo, gosto, não gosto, porque num cenário expositivo está lá, né, o professor, os alunos sentados, olhando e a matéria, o conteúdo sendo passado. O que eu também tinha dificuldade de aprender nesse formato, porque chegava nos 10, 15, 20 minutos de aula, ok. Mas depois ficava cansativo, você já não ouvia mais, o corpo já relaxava. Sim. Parecia que a voz do professor ia ficando cada vez mais distante, longe. Depois o professor fazia uma pergunta, você o quê? Né? Você nem estava mais ali na sala. Porque você não está interagindo. Então, quando você não está interagindo, fica mais enfadonho, fica chato, fica cansativo mesmo. E a gente sabe que a gente não aprende o tanto que a gente poderia nesse formato, né? Então, você tem lá, eu até trouxe dados, né? Algumas coisas que eu pesquisei, que você tem... Eu achei interessante os dados, é verdade que a gente conversou. Eu fiquei assim, chovendo, é isso? Tá chovendo. Pessoal, se vocês ouviram um barulho aqui no microfone, que tá sonando, é porque tá chovendo, tá? Estamos em Curitiba, tá? Então, aqui tá chovendo e tá dando sol, é casamento de espanhol que fala na nossa época, né? Eu vou colar os meus dados para eu não falar errado, tá? Tá. Mas assim, a gente tem uma teoria que se chama Teoria da Escolha, lá da década de 70, de um psicólogo chamado William Glasser. E ele fala de como a gente aprende, os percentuais de aprendizagem. Uau, então, você aprende, por exemplo, lendo 10%. Pouco, né? Bem pouco. Nossa, 10%. Você aprende ouvindo 20%. Do que você poderia. Que era o que eu estava na sala de aula com o professor falando. Sim. Eu estava absorvendo 20%. 20% só. 20%. Eu acho que é isso mesmo. E aí você tem lá, discutindo, passa para 70%. Nossa, olha 70%. O salto. Nossa, 3 vezes mais e mais um pouco. Aí quando você faz, você fazendo, você pesquisando, você buscando. Botando a mão na massa, é 70%. E 80% quando você faz a experiência, 70% era discutindo, 80% quando você faz a experiência da aprendizagem e 95% quando você ensina para alguém. Nossa. Aí você vai ter essa retenção. Então, quando você põe um método
na escola agora, especificamente falando, na educação. E isso também fora da escola, por exemplo, com a educação familiar, né? O jeito que você vai fazer com os teus filhos, por exemplo, né? Eu tenho 2 lá em casa que também... 2 meninos? 2 meninos, o Miguel e o Joaquim. Miguel, Joaquim... Eles estão vendo. É isso que... Eu sei que vocês estão vendo. Um grande abraço para vocês. Eles são super participativos. Então, assim, o método é o jeito que você faz a coisa acontecer. Então, até na educação com os filhos, você consegue fazer de um formato que eles vão ter mais autonomia, eles vão ter mais participação, eles vão ser ouvidos, você vai fazer com que eles participem do processo, né? Então, quando a gente vai fazer rotina lá em casa, por exemplo, a gente discute a rotina com eles. Então, como é que vocês acham que, né, que pode ser feito? Vocês têm tais obrigações, o horário, né? Tem que tomar o banho, tem que se arrumar para a escola, que horas que vocês acham melhor fazer a tarefa? Então, a gente organiza aquela rotina. Eles participando. Eeles dando essa opinião, assim. Opinando. Opinando, dizendo. Daí, quando faz um formato e daí viu que não deu certo, mãe, pai, não está dando certo assim. A gente não está conseguindo. Então, fica até difícil quando você quer impor alguma coisa por necessidade. Eu tinha uma amiga que dizia assim, você deixa muito à vontade, você explica muito para eles, e daí vai ter um momento que você não vai querer explicar e você não vai conseguir. Você vai querer que faça do seu jeito e não vai dar. E é verdade, porque eles vão tendo essa autonomia no processo. E isso é super importante para o desenvolvimento deles. Mas você deixa eles preparados já, né? Sim. Para a vida adulta, porque é tudo na base da conversa, do diálogo. Veja. Por quê? Por que eu estou fazendo isso? Sim, sei porque tá fazendo isso. sentido. Por Não que só não... tem porque tem que. E por que não pode conversar com a criança? Porque a criança ela é um indivíduo também, ela tem que ser ouvida, tem que ser validada, ela tem que estar parte do processo. Então, por exemplo, hoje aconteceu uma situação que eu vi que, em casa, né, falando em casa, dá resultado. O método, né, de você fazer o diálogo. Método de ensino. Eu fiquei bem orgulhosa, assim. Domiciliar. Eu fiquei, assim, bem feliz, né? Chega o Joaquim, que é o menor, né, tem 7 anos. Mãe, queria te contar, deu um problema lá na escola. E eles são muito de dialogar, muito de argumentar, de trocar. Deu um problema lá na escola. E daí eu queria te dizer como que a gente resolveu. Uau, então, assim, a resolução do problema é uma das, né, habilidades que a gente quer desenvolver na escola e que o mercado de trabalho pede. Precisa, né? Tem que saber resolver problema, tem que saber inovar, tem que saber trabalhar em equipe. Então, é pedido isso hoje, né? Essa educação nesse formato, desenvolvendo esse tipo de habilidade. Ele chegou e falou, é que assim, um amigo queria o futebol e o outro não queria, ele não gosta. E aí eles estavam brigando e não queriam mais ficar perto um do outro. E aí eu falei, não é assim, cara. A gente tem que se entender, a gente tem que combinar e tem que ver um jeito de resolver isso. E aí ele disse que eles começaram a conversar e pensar como que eles podiam fazer. E então a gente chegou à conclusão, diz ele, que segunda, que inteligente, né? terça e quinta a gente ia fazer o futebol. E segunda e quarta a gente ia fazer a outra brincadeira. E sexta ficava livre para quem, né? Atividade livre. Isso, daí você decide o que você quer fazer. Até porque, mãe, o meu amigo fulano, ele tem um contrato com a outra turma. Eu falei, como assim um contrato? Ele tem um contrato, porque a nossa turma não gosta muito do futebol. Mas esse meu amigo tem um contrato, ele representa essa outra turma no futebol. Ele não pode deixar de ir pro futebol. Porque ele tem esse contrato. Ele tem esse compromisso. E aí, então, a gente entrou nesse acordo, diz ele. Então, essa capacidade de argumentar, a persuasão, né? Eu até coloquei aqui para não esquecer de falar. A negociação, a capacidade de negociação. Você negocia. A compreensão das partes e a solução. Sim, e o que é hoje, se não é isso, o mais importante, entre outras habilidades que também são, né? Então, quando você vê que existe uma liberdade para isso, um formato que você dialoga e você negocia e você ensina a usar esse tipo de habilidade, vai dar resultado. Eu estava falando, né, Ismael, antes de começar, até das provas, né, como que era, não vou falar nem prova, mas os trabalhos, enfim, que é que você tinha que gravar o conteúdo para você... Memorizar. Memorizar, era mais memorizar. Devolver na prova. Para devolver na prova, que era descritivo ali. Sim. E o cenário atual não é assim, a sociedade não é assim, o trabalho que a gente vive não é assim. É consultivo, é com mais pessoas pensando, é intermediando. É trabalhando com a informação.
trabalhando com informação. Saber trabalhar com informação, né? Você tem que saber interpretar, você tem que saber ter um senso crítico do que você está lendo, se é uma verdade ou não, fazer uma análise mais profunda, né? Então, tem uma série de habilidades que a gente aprende hoje, eles chamam de soft skills, né? Que são as soft skills. As habilidades interpessoais, além das técnicas. E aí eu trouxe um dado que é assim, ó, o Fórum Econômico Mundial fez um relatório em 2020 falando assim que 55% das empresas encontram falta desse tipo de habilidade comportamental nos funcionários. E eles buscam isso. 93% das empresas vão dar a mesma importância hoje para uma habilidade socioemocional ou de comportamento e outra técnica. Antes não era assim. Você tinha que saber fazer o teu trabalho, a técnica. Era só técnica. Era aquilo. Mas hoje não. Hoje é cobrado de outra forma, né, no mercado de trabalho. E você precisa para a tua vida, não é só para o teu trabalho. Né? Não é só para você usar no trabalho. Você precisa dessas habilidades para a vida. Para a vida, relacionamento, família, Sim. enfim. E quando tu fala também, professora, dessa capacidade de intermediar, de conversar, de tomar decisão, está formando profissionais, pessoas melhores para o futuro. Sim. Porque as crianças de hoje é o futuro, né? Sim. De amanhã. Né? E a gente sabe que a sociedade ela está em constante mudança e é tudo muito rápido, né? Bauman falava da modernidade líquida, né? Que é tudo fluido, é tudo rápido, constante mudança. E é isso. A tecnologia trouxe isso muito forte para a gente hoje. Então, você tem uma sociedade que eles estão chamando de sociedade 5.0. Né? De 2016 para cá surgiu esse termo no Japão. E aí, esse termo fala assim, de usar tecnologias que são disruptivas. E o que é uma tecnologia disruptiva? Ela é uma tecnologia que muda o modo de viver. Por exemplo, o automóvel, quando foi criado, mudou o modo de viver das pessoas. O celular mudou o modo de viver das pessoas. Então, hoje, você não pode fechar os olhos para esse tipo de coisa. Você tem que porque o aluno, ele é um indivíduo vivendo tudo isso. Né? Vivendo tudo isso e aí na escola às vezes ele não tem a oportunidade de fazer de uma forma mais interessante, uma forma mais participativa. Precisa fazer, né, desse formato para que tenha um resultado diferente. E esses modelos novos aí, não é um modelo novo que você falou que já é um modelo já da década de 80, né? Da década de 90, a filosofia com crianças, 90. mas daí tem ali a teoria das inteligências múltiplas, né, que surgiu também ali na década de 90, a inteligência emocional, que é tanto falada, o ensino pela pesquisa, a né? inteligência emocional é fantástico, todo mundo tinha que ter um estudo Você sobre. fazer um projeto de pesquisa, antigamente era só na faculdade, né? Você fazia e TCC, a gente sofria pra caramba para fazer. Nossa, no meu TCC, meu Deus. Mas sofria porque não treinou habilidades que você precisava para poder fazer aquilo. Que não tinha, por exemplo, eu não tive essa oportunidade, não era treinado ou não era ensinado isso lá no ensino médio. Quando se termina o ensino médio, deveria ter um trabalho, eu acho que já preparando, não na mesma proporção do TCC, mas teria que ter algo já preparando, porque a pessoa vai para a faculdade sem ter vivência nenhuma. Eu fiquei perdido quando saí do terceiro ano. Sempre escola pública, o ensino ali. Eu também não vou colocar só a culpa lá. Eu também não me esforcei. Eu sempre fui esforçado, mas eu acho que poderia entregar mais. Aí quando eu fiquei me perdido, agora vou fazer o quê? Vou para onde? Então eu fiquei sempre com esse espaço em branco. Mas quando você faz essa vivência, né, no dia a dia e você ensina a usar, ensina como fazer essas habilidades para conseguir as competências que você precisa, aquilo vai ficando natural, né? Você vai fazendo isso com naturalidade. Né? Eu tô com um comentário aqui, tá assim, tô na casa da minha avó, valeu, tio. Pelo Instagram é Cleusa Kuzma, então provavelmente foi o Joaquim ou o Joaquim ou o Miguel. Hoje, para eu vir para cá, a avó e vou entrar em ação, né? A rede faz parte de apoio, do game, a rede de apoio. Para eles eu tenho que agradecer. Você falou que era para eu agradecer para alguém, né? Hoje, se eu quisesse, olha, mãe, pai, obrigada. Vocês estão sempre ajudando para conseguir fazer as coisas. Eu tenho agora mais um comentário que o Instagram tá assim, Juliana Prisma. Professora Thaís, fui aluna e tenho excelentes lembranças. Eu lembro dela. A gente tem contato até hoje. Que legal. A gente tem contato até hoje. Eu tô com o professor aqui e treinador Bruno, que ele disse que quando a gente estava falando sobre
vários atletas ou vários alunos que você encontra e acaba lembrando, outros nem tanto. Ele falou que passa por isso também, sabe como que é. Sim. É difícil, né? Né? Muita gente, né? Brunão, querido, um abraço, viu? Tô te aguardando aqui, inclusive, tá? Lembra daquele convite, né? Deus abençoe. Bacana. Professora, legal esse modelo, essa jornada aqui de contextualizar, que realmente não existe o formato ideal ali de ensino, de aprendizado, de uma rotina. É porque cada um, aquilo que você falou, tem um método de aprendizado, né? Um modo de aprendizado que é diferente, né? Sim. Se a gente tratar todo mundo de forma igual, vai ter um que vai aprender e não, vou colocar na sala de 30, 10 aprende e 20 fica... Sim. E não é que a pessoa tem dificuldade ou que ela está lá no fundão. É que é o modelo, né? É o modelo. É que assim, são vários tipos de inteligência, a gente comentou isso, né? E aí as pessoas, elas podem desenvolver todas elas, mas existem algumas que você tem, assim, uma certa... um certo, como é que eu vou dizer? Um potencial maior naquela área, né? Que é teu isso. Então, você tem que ter... O professor tem que ter esse olhar, né? Esse olhar, hoje chamam de personalizar a educação. Eu tenho que personalizar. Eu tenho uma turma com vários, mas eu tenho que ter esse olhar para cada um. E se não deu certo naquele jeito, eu vou tentar de um outro jeito, né? Eu vou fazer um outro jeito. Tem vários métodos, né? Que hoje falam de metodologias ativas. Sempre trazendo o aluno no centro, sempre fazendo com que o aluno participe, com que ele descubra. E você fica como mediador. O professor fica mediando, fica orientando esse processo. Então, tudo isso que eu aprendi ao longo do tempo me fez acreditar que o formato que é o ideal de educação, seja para os meus filhos, seja para os meus alunos, é esse formato em que eu trago o aluno para participar. Essa metodologia é realmente ativa. Ele vai estar ativo no processo. Ele vai estar fazendo junto comigo. Ele vai se sentir pertencente do ambiente. Você falou uma palavra muito importante que a gente fala bastante lá no Umbrella, que é o pertencimento. Né? Essa personalização, assim, a gente trabalha muito, estuda muito lá sobre isso, que é você fazer realmente esse olhar da individualidade daquela criança, né? E você buscar estratégias, buscar recursos para que você consiga atingir o objetivo. Então, você tem condições para, você consegue fazer, né? Basta estudar, procurar, ir atrás. E aí que entra a ideia da empresa, porque quando eu voltei para a sala de aula, né? Passou a pandemia ali, foram momentos difíceis. E aí, então, eu resolvi voltar para a sala de aula. Eu voltei para a sala de aula e daí surgiu a vontade de fazer alguma coisa diferente, né? Porque daí eu reduzi carga horária, eu tinha mais tempo, assim, né? E aí, então, eu fiquei pensando, falei, o que eu tenho vontade de fazer? A primeira vontade é proporcionar para outros profissionais esse tipo de estudo, de debate, sabe? Trazer essa troca de experiências, porque eu fazia bastante isso. Quando eu dava aula no magistério, eu adorava dar aula no magistério, né? Fazer essa troca com as meninas que estavam se formando, daí na pedagogia. E só para o pessoal que está entendendo, com os pares, né? Com os colegas, com os profissionais. Aqui a gente está falando mais dos alunos, assim como... E aí com o meu professores desejo também. Sim, o meu desejo grande era essa área da formação, ela sempre me encantou, porque eu via que era possível e daí a gente planta a sementinha, né? Quando eu ia nas cidades que eu dava aula da pós-graduação, eu viajava, dava aula aqui em Curitiba e viajava bastante para fora. E a gente sempre com grupos de professores, coordenadores, diretores, que eram a pós-graduação em educação infantil, na época que eu trabalhei. E aí você levava essas possibilidades. E aí você via muita coisa boa sendo feita, sabe? Muita coisa bacana. Cidades, assim, mais de interior, né? E que às vezes não tinham, né, condições, recursos, mas assim a vontade do professor era fazer à mesmo, ele só não sabia o como. Não, e fazia muita coisa, inventava muita coisa, porque essa capacidade criativa é do professor, né? Isso já vem de... É dele. A criatividade é uma coisa que o professor tem realmente. Ele inventa, ele pensa, ele fala, vou fazer tal coisa, vou fazer um jogo, vou fazer... ele olha uma propaganda
entregue no sinaleiro, panfleto. Um panfleto vira uma aula. Mas é verdade. E ele guarda. É verdade. Eu lembro agora das festas que tinha na escola lá, cada coisa, cada gincana, cada brincadeira. Inventam, que era todo... né? Inventam. E essa capacidade, inclusive, a criatividade, foi feita uma pesquisa na IBM há um tempo atrás e ela trouxe dados assim, dos CEOs, né? Dos 60 países lá, 1.500 CEOs. Para você ter ideia. Então, assim, para você ver o quanto que realmente é esperada essa capacidade de criar, de inovar, né? Todos eles falam, de 1.500, né? 1.500 CEOs falaram que a criatividade é a qualidade que eles desejam em primeiro lugar. Porque eles querem que o... Aí a gente estava falando da contratação de um profissional da área da educação, qualquer profissional. Qualquer profissional, né? Qualquer profissional. E aí, você ser criativo é você criar uma solução para aquilo. É você inventar, é você inovar, é você buscar. Então, essas habilidades, elas são realmente muito importantes não só para o mercado de trabalho, mas para a tua vida, né? Então, essa formação de professores era uma coisa que eu tinha vontade de retomar. Então, estou retomando aos poucos, né? Fazendo algumas formações, alguns contatos. E isso me encanta, essa possibilidade de estar trocando e estudando, sabe? Pesquisando. O que eu vejo é que tem... isso eu vou falar não só no nível da área da educação, mas com vários profissionais. Existem pessoas que já têm essa predisposição com essa criatividade. Já é fácil, natural, né? E tem gente que tem uma certa dificuldade, isso não quer dizer que ela não queira fazer, aqui não é hábito para ela, né? Sim. É legal ter esses insights, essas ideias, que daí você vai fazendo, vai surgindo e vai ensinando as outras pessoas, né? Por exemplo, assim, na minha igreja, eu faço estudo bíblico a cada 15 dias. Então, eu faço um dia, meu pastor faz outro dia, e assim por diante. E ele tem uma capacidade criativa e de dinâmica que é algo surreal. Ele, com uma folha, que é o que você falou, ele faz chover quase lá dentro. Sim. E aí chega o meu dia de montar a aula, né? Eu pego o estudo, tenho que aplicar as dinâmicas, tenho que colocar os vídeos, que é para fazer aquela aula interativa que a gente conversou sobre isso. Aí chega na hora da dinâmica, eu tenho que pensar um pouco mais, deixar um pouco mais ajustado, ver mais certinho, rever o que eu vou fazer, pensar... Porque não é algo tão familiar, mas eu estou ali me dedicando cada vez mais. Mas é o interesse, né? É o interesse, a predisposição, essa proatividade, que também é uma habilidade que a gente quer desenvolver, né? Que a pessoa seja proativa, que ela busque o conhecimento, que ela busque formas, né? De fazer as coisas. Então, isso tudo, quando é plantado, né? Às vezes tem a pessoa que já tem uma característica assim, é dela, né? É dela, exato. É do jeito dela, mas você consegue plantar isso, você consegue estimular isso. E essa era o ideal. Quando eu pensei na empresa, eu falei, eu quero fazer alguma coisa que tenha um propósito maior, né? Que seja um propósito de transformar, de ajudar, de colaborar, sabe? Para que aquilo... tudo aquilo que eu escuto quando eu encontro com ex-alunos, né? E até com ex-colegas, né? De equipe... Que trabalharam comigo, que o bem que foi feito, né, nesse sentido, que aquilo se prolongue, se espalhe e a coisa aconteça. Que mais pessoas repliquem, né? Isso. Até tem um comentário aqui, eu acho que eu vou ler de trás para frente o nome, porque eu acho que é assim que é o nome, é Adriane Pinheiro da Silva. A Adri foi minha prof. Thaís, excelente profissional, sempre cuidadosa com as crianças e com os profissionais com quem trabalhou. A Adri foi minha professora. A Adri foi ela era do grupo escoteiro na escola lá no Bagosi, e ela era professora no magistério. E quando ela vinha para a sala de aula, você falou nos bastidores que você gostava das aulas que tinham dinâmica, que marcaram os professores que fizeram dinâmicas em aula. Faziam coisas diferentes. Isso, porque você sai daquela posição e você faz e aquilo marca e você aprende. Você aprende, né? É fato. E ela dava aula de sociologia da educação para mim. E eu lembro até hoje. Então, ela chegava na sala, a nossa turma de magistério ficava esperando a aula dela, assim como de outras professoras também, que eu tenho guardada no coração. Mas a Adri... mas ela... mas é que, assim, no Bagosi eu tive uma trajetória tão linda, assim, sabe? Tudo que eu falo sempre que o que eu fui, eu devo a toda essa experiência. Foram muitos anos lá, né? Foram 25 anos lá. Bastante tempo. Então, tudo que eu fui, tudo que eu sou hoje, eu aprendi lá, eu tive oportunidades maravilhosas lá e convivi com muita gente, com profissionais muito bons, né? Eu aprendi muito, de fato. E a Adri chegava, então, para a aula e sempre tinha uma dinâmica de grupo.
Que legal. Sempre. Ela não falava qual era o conteúdo, entendeu? Ela ia lá e fazia a dinâmica e depois sistematizava, entendeu? E aí aquilo era tão gostoso e hoje a gente é parceira. Ela foi minha professora, olha só que bacana. Depois eu fui professora da equipe dela, ela era coordenadora. Depois eu fui colega dela de coordenação e hoje ela é uma das parceiras. Olha, quantos anos você conhece ela então? Olha, uns 30 anos. 30. Então tem uma amizade muito forte, né? Sabe o que eu acho mais legal? De 30. Na hora das dinâmicas e das gincanas, né? Acho que podemos tratar de gincana, desde que esteja uma aplicação dentro do tema. É quando você chega na sala dela, tem algo diferente. Aí o pessoal já senta, fica, e agora? O que vai acontecer? O que essas bexigas? O que é essa corda? O que é essas cadeiras em formato diferente? Então o pessoal já fica naquela sensação de... Novidade, agora? O que vai acontecer? É maravilhoso. É estimulante, né? Estimulante. É estimulante. Eles já sentam e já ficam perguntando... Será que eu vou sentar perto daquele lá, que de repente aquele é mais alto, de repente se for de força eu vou ganhar, se for de inteligência eu vou para fulano. E quando for, por exemplo, veja, uma criança que tem esse contato com esse tipo de método, esse tipo de atividade, ela está acostumada, ela vai treinando esse tipo de habilidade. Quando ela for trabalhar, quando ela for trocar com os pares, né, no mercado de trabalho, ou com a própria família... ela vai fazer de uma forma diferente. Não tem como, porque ela aprendeu a fazer daquela forma. Então, é nisso que eu acredito. Então, essa formação que a gente quer fazer com a Telos é nesse sentido de contribuição mesmo, de troca, porque quando eu vou em algum lugar, eu parto do pressuposto de que eu não estou indo ensinar alguém, eu vou trocar com alguém, sempre. Eu sempre pensei assim. Porque todo mundo tem alguma coisa para te ensinar, né? Com certeza. Você aprende o tempo todo. Você tá, que nem eu agora, né? Eu já quantos anos de caminhada em educação, eu estou aprendendo constantemente e aprendendo com as crianças, inclusive. Imagina que né? Maravilhoso. Aprendendo com as... aprendi com o Miguel, por exemplo, meu filho. Eu até anotei para trazer o exemplo. Tava na moda fazer aquele personagem da Disney com o aplicativo do Creator lá, da inteligência artificial. Pixar, né? Isso. Tava na moda ali por esses dias. Aí eu falei, eu quero ver como é, né? Porque a gente tem que testar todos esses recursos para você saber como você pode usar e tal. E eu me batendo e tentando fazer, e ele do lado olhando, porque você tem que fazer a descrição, né? Para a inteligência artificial, você tem que dar os comandos para ela te devolver aquilo que você quer. E ele olhando, dele, mãe, posso tentar? Eu já tinha feito umas, sei lá, acho que umas 5 tentativas e não dava. E ficava errada a imagem e vinha uma pessoa a mais. E eu falei, tá bom. E dei o telefone, né? E aí ele, no instante, entrou, foi ver um tutorial. Aí, ó. Assistiu uns minutinhos. Começou bem, né? Assistiu uns minutinhos do tutorial. Foi lá, falou, mãe, tem que fazer assim, assim, ó, aqui e tal. O cara fez assim. E ele foi fazendo e conseguiu. Saiu. Então, assim... como não trazer para a educação, né? Como não trazer para a sala de aula, para a escola, um método que eles participem, sendo que eles têm tanto recurso e eles aprendem de tantas formas variadas. Eles não têm como ser privados de um método que seja significativo, porque eles têm recursos e estratégias as mais variadas. Você precisa fazer em um formato diferente. Precisa, não tem saída. Que bom se todos tivessem, todas as instituições públicas e particulares tivessem essa mentalidade, né, de ensino, porque ia criar uma sociedade totalmente livre, totalmente pensativa, né, questionadora. Mas eu acredito, sabe, Lucas, que as escolas todas elas estão nessa vibe, assim, sabe? Eu fui criado até dentro de casa, diferente, né, porque era a cultura que vinha, né, era aquela cultura... você vai fazer dessa forma, desse jeito, nesse horário. E porque não tem questionamento. Não tinha nem questionamento, não tinha essa abertura para você colocar a sua opinião ou, né, digamos, fazer uma explicação, o porquê, né, das coisas, que é o que você falou que faz dentro da sua casa com seus filhos. Olha, então a gente vai fazer isso por conta disso. Sim, a gente explica, a gente conversa. Então isso que é legal, né? E, maravilhoso, né? Você traz a pessoa para estar cada vez mais próximo e ela ambientada. Sabe uma coisa que eu estava fazendo esses dias e daí eu até dei risada, né? Eu passando na rua e vendo os outdoors das escolas, das propagandas de matrícula, das campanhas de matrícula, né? E eu comecei a anotar as frases
frases que as escolas estão colocando como slogan da campanha de matrículas para 2024. Então, eu anotei vários e vários slogans, assim. E em todos tem essa coisa das habilidades. Alguma coisa nesse sentido de habilidades que você precisa desenvolver para conseguir competências assim, sabe? Interpessoais, principalmente. Mas, olha, foi muito interessante, assim. Eu comecei a anotar, né? Depois eu comparei, assim, coloquei e falei, nossa, olha... você vê que realmente os objetivos são comuns. Né? Então, ter esse objetivo já é meio caminho andado. Que bom. Né? Só que você tem que fazer a proposta acontecer efetivamente dentro da sala de aula, dentro do ambiente. Realmente é mais trabalhoso. Claro que é. Claro Pode que deixar claro sem pro dúvida, pessoal. não é fácil, não. Exatamente. Parece que tá tudo leve. Não, realmente mas é uma aula mais pensada, mais trabalhada. Claro, não dá para você chegar com mais material. Você tem que pensar, você tem que fazer isso mesmo, planejar. Às vezes, a mesma aula você não consegue fazer em 2 turmas diferentes, ou mesmo na mesma turma você não consegue fazer, porque você vai ter que fazer de um jeito, aplicar de um jeito diferente para as crianças. Então, assim, trazer essa reflexão é o objetivo que eu tenho como formadora, né? Fazer essa reflexão, fazer assessorias, de repente, nas escolas, né? Para que eu possa levar um pouco da experiência e trocar com elas, né? Com as pessoas da escola, da equipe pedagógica, ver a demanda que eles têm, a necessidade deles, no sentido assim, onde eu posso te ajudar de alguma forma, contribuir de alguma forma. Esse é o meu intuito. De verdade, assim, eu gosto muito dessa troca. Eu gosto muito de estar estudando, pesquisando, conhecendo gente, interagindo. Sempre gostei muito. E aí, junto na Telos, tem algumas atividades que a gente inventou e criou, alguns... como se fosse formato de oficinas, assim, né? Como antigamente falava oficinas. Eu estou tentando um nome e não estou achando ainda. Mas oficina, para mim, fica muito claro. Coloca a mão na massa. Tipo assim, a criança mas tem... é um nome que já vem lá de trás, né? Eu estou tentando um nome, mas assim, eu dei nomes, na verdade, para as atividades, mas assim, para que seja em contraturno, né? E a criança possa ir lá e desenvolver habilidades de uma forma lúdica, de uma forma gostosa, interagindo. Então, a criança não faz aula de xadrez, não faz aula de música, não faz esporte, tem todas essas atividades, né? Claro que a gente não quer sobrecarregar a criança, né? Nunca, não é o ideal, mas você desenvolver aptidões, né? Você potencializar essas aptidões, esse desenvolvimento que seja integral da criança, desenvolvimento humano mesmo, eu acho que é bem, bem importante, bem bacana. E a ideia da Telos, então, é trabalhar esses métodos, conceitos com as crianças e também com as pessoas, os monitores, ou os professores, as pessoas que fazem parte da equipe pedagógica. Então, são dois projetos em paralelo, né? Ah, tá. O projeto de formação de professores e de equipe, né? Equipe pedagógica nas escolas, e o projeto de atividades, digamos, extracurriculares, né? Eu tenho um lá que é a menina dos meus olhos, né? Tem a filosofia, né? Trabalhar a filosofia, o método dialógico e fazer com que a criança aprenda a argumentar. Essa coisa da oratória é tão importante, né? Muito importante. Você saber conversar, você saber... Essa semana que passou, eu fiz uma atividade lá na Umbrella com os 5º anos, e eu fiquei muito feliz com o resultado. Eles estavam conversando sobre um tema de história. A gente fez a relação com a filosofia. As 2 disciplinas trabalharam juntas. E eles estavam conversando sobre o uso da linguagem da internet, o internetês. Você abreviar, você usar meme, figurinha, esse tipo de comunicação, os emojis. Que é tão comum hoje, né? E a gente entrou nesse mérito, assim, para discutir, analisar, refletir sobre prós e contras dessa comunicação. E foi muito bacana, porque eles fizeram um trabalho de levantamento de argumentos, assim, fazendo entrevista com pessoas mais jovens e pessoas mais velhas, lendo materiais de história para ouvir a opinião de professores de português, de língua portuguesa. Eles fazendo esse trabalho de ir atrás e fazendo... Em sala, em grupo, né, orientando. A gente fez algumas atividades assim, que dessem a base para que eles fizessem um júri simulado. E aí eles tiveram que se posicionar a favor ou contra.
Por que tu é a favor e por que tu é contra? E tiveram que organizar como se fossem advogados mesmo, sabe? Daí eu fui de juíza, consegui uma roupa lá, que legal. beca, né? Vai vendo, professoras, as dinâmicas. Mudamos, mas isso aí é antigo. Eu fazia quando estava no magistério, que era GVGO, Grupo de Observação e Grupo de de Verbalização. É uma técnica velha. Aí, agora mudou o nome, né? Júri simulado. E daí eu fiz o formato da sala diferente, eles ficaram como uma bancada que eles iam se posicionar para falar, sabe? Eles tiveram que se organizar nessa fala, quem falaria qual argumento, tinha que contra-argumentar. Então, quando eu falei a favor, você vinha e tinha que contra-argumentar o que eu falei. Não era vir lá e falar uma outra coisa qualquer. E aí foi se fazendo assim essa atividade. Foi tão bacana e traz tanto resultado. Você vê assim a desenvoltura no falar, né? A desenvoltura e não só a desenvoltura, mas a verificação da informação. Você ir atrás para ver se aquilo realmente é válido, se aquilo que você está falando tem sentido. Qual a fonte, né? Isso, cara, isso é maravilhoso. Então, esse tipo de habilidade é o ideal para você desenvolver. Então, a gente tem lá, por exemplo, um projeto que é de fazer comunidades de investigação. Claro, eu vou precisar de um grupo de crianças para fazer isso, né? Mas eu ensino os professores a fazer dessa forma e se tiver crianças que as famílias tenham interesse em colocar, eu posso formar o grupo e fazer com eles. Tem um outro que é de experimentos. Então, é um outro projeto em que as crianças vão fazer projetos de iniciação científica através de experimentos. Agora a pergunta que não quer calar, Thaís, professor. Como que avalia isso? Porque assim, quando tem uma prova com questionário, Sim. é mais fácil, né? Sim. Acertou, errou. Sim. É 1 ou 0. Hoje, a avaliação está pautada nessas habilidades, na aquisição dessas habilidades. Então, eu tenho no documento da Base Nacional Comum Curricular, eu tenho por áreas quais habilidades eu tenho que desenvolver em cada etapa da educação básica. Então, eu preciso lá na educação infantil, com crianças de tal idade, eu tenho isso aqui da área de linguagem, né? Que não é língua portuguesa o nome. Esqueci agora o nome, me fugiu. Mas tem os campos de experiência, então eu tenho, dentro de cada campo de experiência da educação infantil, eu tenho habilidades que eu tenho que desenvolver naquela criança. Aí lá no primeiro ano do fundamental, eu tenho por áreas, em língua portuguesa, em matemática, eu tenho as habilidades que eu preciso desenvolver para aquela faixa etária. Esse documento, ele é um norte para o trabalho do professor. Na verdade, se o professor pegar o documento da base e ele estudar, e ele for analisar que tipo de habilidade, ele vai fazer a avaliação por habilidade e não por conteúdo. Eu vou fazer a avaliação pautada em habilidades que a criança está mostrando para mim naquele exercício, naquela atividade, naquele texto, naquela pesquisa que foi desenvolvida. Eu estou vendo a participação da criança, então tudo isso conta para eu avaliar. Hoje a avaliação ela é formativa, não é mais cumulativa. Eu não vou só somando uma prova que eu fiz, mais um teste, mais... Não. Né? Essa coisa da nota é tão... Eu vejo que é realmente um cenário bem mais envolvente, só que aí também tem uma variável que é a quantidade de alunos na sala, né? Sim. Não dá para operar isso, por exemplo, com 40 alunos e um profissional. Assim, ou ainda dá para... Dá para você fazer, só que é trabalhoso, né? Você tem realmente esse olhar que você tem que ter individualizado de cada criança, porque de cada aluno. Se for verificando habilidades, né? Sim, um por um dentro das áreas de ensino. Mas quando você faz uma atividade, você sabe qual habilidade você quer. Sim. Na verdade, você tem que começar ao contrário, né? Você tem que, ao invés de fazer a questão, você tem que fazer o que você quer que desenvolva com aquela questão. Então, você vai... a tua avaliação o formato da tua avaliação também muda, né? Você tem que fazer um formato diferente. Você não pode avaliar da mesma forma que você fazia antes. Então, claro que dá trabalho. Claro que dá trabalho, mas é possível ser feito. Então, quando você faz assim essas dinâmicas de metodologias ativas, você desenvolve uma série de habilidades que você consegue, através das dinâmicas, através desses métodos, você consegue desenvolver essas habilidades. E daí você pode elencar, né? Nessa atividade eu quero 3 coisas que eu quero que eles desenvolvam. E daí você consegue filtrar. Não adianta você querer fazer em quantidade. Você tem que fazer... com qualidade, né? Você vai tentar avaliar, como é que eu vou dizer, filtrando, né? Filtrando e vendo aquilo que realmente é um pré-requisito importante para aquela fase da aprendizagem. Você tem que saber o pré-requisito, né?
E existe hoje um estudo que entrega esses pré-requisitos. Nessa faixa etária, o ideal é ter essa habilidade. Então, dentro de cada... O documento, a base nacional tendo o documento ali, ele te passa uma... É um livro grosso assim, né? Um livro pequenininho. Mas que você pode usar de consulta, né? E, só mais um dado que eu esqueci de falar, que é bem importante. Em 5 anos, a Revista Exame fez um artigo, agora recente, falando que em 5 anos, 75% das empresas vão precisar de profissionais que saibam trabalhar com a inteligência artificial, por exemplo. Olha, que está em alta aí, né? E a gente não tem essa dimensão, assim, que vai ser uma coisa tão rápida, né? Só que a gente tem visto que as coisas têm acontecido nesse formato rápido. Dinâmico. Como é que é o termo que você usou? É o 5.0, né? O 5.0 e o Bauman que falava lá, né? O sociólogo falava de pós-modernidade e modernidade líquida, que é essa coisa rápida, em constante transformação. É líquido, é fluido, sabe? Muda muito. Muito instantâneo, volátil, né? A gente assim. pensou, mudou. Bom, gente, a gente está aí chegando aos 55 minutos de transmissão ao vivo pelo Instagram, né? Tem mais comentários aqui. Yara Bose. Yara. Acertei o nome. É que no Instagram, a gente mistura as letras, né? Então, mas acertei o nome, então? É Yara? Acertou. A Yara, eu fui estagiária dela, gente. Foi estagiária? Estagiária dela. Hoje ela é minha amigona. Ela diz assim, trabalhamos juntas. Thaís, como sempre, muito criativa e com propriedade ao executar um trabalho. O Thiago tá mandando boa noite. Boa noite, Thiago. A Mille, não sei se é masculino ou feminino aqui, porque tem foto de um casal. Tá dizendo perfeito. Obrigado, gente, por quem tá prestigiando aí a nossa transmissão ao vivo. Já envia para alguém. A Adriane, dizendo: Ju, minha querida, é muito bom ter você aqui. Acho que deve ser alguém que tá comentando aqui. A Juliana aqui comentou. A Adriana foi minha professora também, uma das poucas que nunca esquecerei, junto com a Prof. Thaís. Então, ela aprendeu com as duas aqui, o pessoal tudo acompanhando. É professora e coordenadora incrível, Cláudia Tarse, alguma coisa assim. O outro está dizendo, que orgulho, Thaís. O pessoal está acompanhando aí. Que legal. Sensacional. É bom, né, ouvir isso, porque as pessoas que passaram, né, ao longo... Eu costumo passaram dizer, e ficaram, né? Eu costumo dizer isso. Na vida, o que ficam são as relações, né? O que fica são as relações. São as relações, porque o que você fez no contato com as pessoas e você contribuiu, e você recebeu, e você trocou, a forma que você se relaciona com as pessoas, é isso que fica, né? Sem dúvida. E eu tenho, assim, um orgulho grande do que eu já fiz e da forma que eu levei tudo isso, porque eu sempre levei muito a sério, sabe? Uhum. Eu sempre fiz com muito amor e com muita seriedade. Então, esse resultado, ele me alegra, ele me motiva ainda mais. É gostoso esse feedback, né? Sim, ele alimenta, como eu falei. É o combustível, né? Combustível. É isso. Falando em coisa boa, Lucas, tem eu vou coloca aqui, Beto, o nossa logo aqui. Tem um apoiador nosso que mandou uma pizza pra gente. A gente vai comer no intervalo aqui de uma transmissão e outra, mas eu vou fazer menção a ele aqui, que é do Adriano. Viu que bacana? É uma delícia essa aqui. E ele, da vez passada, ele trouxe pra gente uma com fermentação natural de 48 horas. É uma delícia. Que legal. Bom, Pizzaria Colodel. Gente, pra você que tá com fome... deixa eu ver aqui, é 8 horas. Eu tô com fome já. Eu trabalhei o dia inteiro, eu tô com fome. Deixa eu abrir aqui, ó. Olha, eles têm essa embalagem que ela mantém aquecida a pizza por mais tempo. Que bacana. Então, quando você faz o pedido, quando vai chegar na sua casa, ela vai estar quente ainda. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Olha que embalagem bacana. Ela deixa mantém a temperatura. Bem aquecida. Que legal. Deixa eu falar o... Beto, você coloca... já tá aqui, ó. O QR Code já tá na tela para quem tá acompanhando a gente pela transmissão ao vivo. Você que tá com o teu celular na mão aí, já aponta a câmera do teu celular. Se você estiver assistindo pelo celular, aí tu ouve o número do WhatsApp que eu vou mandar aqui. Mas você que tá com o celular na mão, aponte aí para esse QR Code que está na tela, vai ser direcionado para as redes sociais e da Pizzaria Colodel. Eles têm uma unidade de Campo Magro e a outra em Santa Felicidade. Eles estão trabalhando a todo vapor lá. E para quem está acompanhando pelo celular, anote aí o WhatsApp deles. Eu vou passar o de Santa Felicidade aqui, ó,
9994-2195. Corra e faça o seu pedido antes que acabe. Né? Porque lá eles vendem bastante, Vende né? muito, Vende nossa. bastante. Essa aqui a gente vai comer já no nosso intervalo, que a gente vai encerrar daqui a pouco a transmissão ao vivo aí. Tem mais recados aqui, ó. A Dani tá dizendo que a Thaís é maravilhosa, profissional de respeito, capacitada, dedicada e amada. Nossa! O marido dela tá aqui, viu, gente? Brincadeira aí, Eu vou sair assim, ó, flutuando hoje de tanta coisa boa que eu tô ouvindo. Inclusive, um abraço pro marido dela que tá aqui acompanhando. A gente tirou umas fotos. Nossa, ele disse que vai deixar a gente assim lindo nessas fotos. Eu aguardo ansioso. A Adriana, de novo, passou muito rápido. Queremos mais momentos assim. Show, quero conhecer essa delícia de pizza. Isso aí, clica lá, né, aponta a câmera do celular, Adri, e vai ser direcionado. Eles têm uma unidade maravilhosa aqui em Santa Felicidade, a outra em Campo Magro, né? Uma pizzaria de muito nome, muito renome aí, tem mais de 10 ou 12 anos. 12 anos. 12 anos já trazendo essas delícias pra gente. Professora Thaís, já chegamos aí a 1 hora de transmissão. Parece, né? Passa rápido, né? Passa. Então, queria que você deixasse um recado aí para o pessoal que nos acompanha. Deixa o seu coração falar. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, né, a vocês pela oportunidade, pelo convite. Me senti bem, assim, honrada mesmo, sabe? Vocês me deixaram muito à vontade, porque eu fico um pouco tensa, né, com filmagem, e eu não fico muito à vontade, mas vocês me deixaram muito à vontade. Obrigado. E foi muito gostoso conversar. Eu achei assim, bem interessante. Porque é um canal que, como a gente estava falando, é mais um jeito de aprender, né? Sem dúvida. Porque as pessoas hoje ouvem tanto podcast, né? Aprendem tanto ouvindo, lendo livro, ouvindo livros, né? Ouvindo livros, ouvindo palestras. Então, assim, para quem... Audiobooks, né? Por que não usar, né? É um recurso que está aí para ser usado e vocês estão incentivando, então eu quero agradecer. E dizer, assim, que esse sonho da empresa, eu quero que dê certo, sabe? Eu tenho, assim, essa pretensão, eu tenho essa ideia de que possa dar certo e que possa contribuir bastante com a educação no Brasil e contribuir com os profissionais. Então, que eu estou aberta, né, para quem quiser ligar, perguntar mais das propostas, seja famílias perguntando das propostas para as crianças, né? Como que faz para falar com você? Lá no Instagram da Telos tem o link que direciona para o meu contato, teu contato, sabe? como que tá o Instagram? Tá Telos? Telos Espaço Educativo. Pessoal, então você que está acompanhando e vai acompanhar essa transmissão que ficará no nosso canal no YouTube, vai procurar lá, @Telos Espaço Educativo e vai cair no contato direto. Isso, aí da eu posso professora atender, Thaís. né? Seja famílias ou seja uma escola que de repente se interessou por uma formação, por um debate lá na escola, uma palestra, um curso. A gente pode estar conversando, marcando e atendendo, né? Porque o intuito é realmente contribuir, é trocar, é contribuir, isso. Eu acho não, né? Eu participei de uma não é uma palestra, né? De uma imersão que o Paulo Vieira dizia crescer e contribuir, né? Crescer e contribuir. É realmente isso que a gente tem que fazer aqui nesta terra. Porque a gente tem a missão da gente para cumprir, né? Então é isso, assim, é fazer com amor, fazer com vontade, com disposição e acreditando que aquilo tem a importância e que vai fazer a diferença. E essa que é o nosso papel, realmente, é fazer a diferença, né? Sim. Fazer com que as pessoas façam isso, que comente bastante. Tem alguém colocou o arroba aqui, ó. Pessoal, então tem um comentário aqui, ó, que tá assim, ó, @telos.espaço, assim, o cedilha, né, espaço educativo. Então, dá para clicar nesse arroba que tá aqui, ó, né? Então já vai direcionar. Pessoal como é que é? O pessoal do staff aí tá bem rápido. Já deixaram ali, então já é só clicar. A Adriana tá dizendo Telos já deu certo. Também tem mais um comentário, já deu certo. Eu também creio que já deu certo. Deu certo. Ismael, deixa uma palavra para o nosso público. É isso aí, Lucas. Agradecer a professora Thaís pela disponibilidade de estar aqui com a gente, contribuindo muito. Obrigada. A gente pôde aprender, né, Lucas, hoje, e pelo menos eu consegui aprender muito ouvindo. São muitas coisas, muitas técnicas, muitas lembranças, né, que a gente volta no nosso passado, lembra da escola, com 4, 5, na minha época, com 7 anos, eu entrei na escola, daí vai para o ensino médio, vai para a faculdade. Então, a gente teve essa oportunidade de voltar no tempo
durante o percurso que a gente estava aqui falando no podcast, né? E deixar um recado hoje para as pessoas sobre gratidão. Acho que gratidão, quanto mais a gente agradece, mais a gente recebe, mas não é nem por receber, e sim por agradecer pela oportunidade. Eu quero agradecer aí a oportunidade de participar, de estar aqui do outro lado, de ouvir, né? Ouvir a professora aí com uma vivência tão grande nesse espaço aí educativo, né? Escola, formação, enfim. Agradecer o Gilmar da ACP pela indicação. Isso, Gilmar, eu ia falar e acabei esquecendo. Essa conexão com a gente. Falou que estaria assistindo hoje o podcast. Um abraço, Gilmar. Obrigado pela indicação. Né, o Gilmar é sempre tão carinhoso. Ele admira as coisas. Ele fala bastante dos nossos filhos, sabe? Do Igor, o Miguel e o Joaquim. Ele elogia bastante. Ele fala, ai, que bacana. A forma que vocês conduzem, ele sempre elogia muito, assim, e ele falou, você faz assim na escola? Uma vez ele perguntou, como que é na escola? E a gente conversou bastante sobre isso, e aí ele pensou em estar trazendo o meu nome para vocês. Eu agradeço bastante o Gilmar também. Olha só. Olha, a chuva tá forte. Tá forte. E agradecer, né, Lucas, a Deus sem dúvida, pela nossa vida, por estar aqui, agradecer a você pela participação maravilhosa de sempre. E é isso, palavra de hoje, gratidão. Adorei terminar com essa palavra. Maravilhoso. Eu queria mais uma vez agradecer. E realmente a professora mostrou pra gente aqui o programa inteiro que a gente tem que amar o que faz, né? E fazer realmente com todo o coração, com todas as nossas forças e colocar todas as nossas energias. Então, parabéns por isso. Eu tenho acompanhado aqui os feedbacks. Realmente é isso que está acontecendo. Dá para ver nítido aí no seu rosto, no seu sorriso, que você ama o que faz. Gente, foi um prazer te ouvir. Obrigada. Queria mandar um abraço pro esposo, o Igor. Isso. Igor. Mandar um abraço para os dois meninos, Miguel e Joaquim, que estão acompanhando. A gente tem certeza disso, né? Vocês são demais, né? Teve até comentários aqui. Eles falam que eles são sócios da Telos. Gerente, porque o Joaquim é o garoto propaganda, ele aparece em algumas fotos, o Miguel tá me ajudando a fazer as artes dos posts. Isso, ele já vai cuidando do negócio da família. Eles falam que eles são sócios. Gente, queria agradecer a todos que estão nos acompanhando. Fiquem ligadinhos que daqui a pouco a gente vai entrar também no YouTube ao vivo com mais um convidado, tá? Às 9 horas. Muito obrigado. Até quarta-feira com mais um podcast. Muito obrigado.